A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui eu quero cumprimentar os amados e queridos irmãos na paz de Jesus. Eu quero deixar uma palavra para o seu coração nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor, que está lá nos Salmos 92, versículo 12, que diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Amém, igreja? Aqui está falando, igreja, que o justo, ele florescerá. O que é florescerá? Ele dará flor, ele dará frutos, porque ele é justo, como a palmeira. A palmeira, quando o vento vem, igreja, ela balança para um lado, balança para o outro, mas ela não quebra. Por quê? Foi citado o Espírito Santo de Deus aqui no livro de Salmos, cita a palmeira, porque a palmeira ela balança o vento, por mais forte que vem, ela não derruba, o vento não derruba aquela palmeira. Assim também é o justo de Israel, é o servo de Deus que serve o Senhor com a justiça de Deus. Pode vir um vento, pode vir a luta, pode vir as provações, pode vir o desemprego, mas ele, como é justo, ele florescerá e não cairá. Louvado seja o nome do Senhor. Pode cair até as folhas, mas o bom fruto, aonde ele cair, vai nascer outro pé com ótimos frutos, com bons frutos, com boas folhas, com raiz frutífera, louvado seja o nome do Senhor, com raiz forte, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos também que o Espírito Santo de Deus, ele dá aqui uma base sobre crescerá como o cedro do Líbano. E o cedro do Líbano, igreja, ele é um pé de árvore que ele, com um ano, o cedro, com um ano, ele cresce a partir do momento de 5 centímetros, um ano ele está com 5 centímetros, ele está pequenininho, mas só que se nós formos cavarmos e olhar a raiz do cedro do Líbano, a raiz com um ano, ela cresce 1,5 metro para baixo, ela vai buscar alimento para si próprio, louvado seja o nome do Senhor. Ela passa aquela raiz, ela passa 3 lençol freático para buscar melhor água para o seu alimento. Agora vamos trazer para o século 21, no dia de hoje, o que a igreja está buscando, louvado seja o nome do Senhor, de melhor para Deus. O que você está buscando? Porque a palavra de Deus é o melhor alimento para a minha alma. A minha alma só vai estar bem com Deus, só vai estar fortalecida em Deus, vai estar frutífera se eu buscar o verdadeiro alimento, o melhor alimento. E qual é o melhor alimento? É a palavra, fazer um autoexame da palavra de Deus, é fazer uma oração diária, é fazer uma leitura diária. Daniel orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes do dia você está orando? Você está jejuando? Você está fazendo leitura diária? Você está orando pelo menos uma vez por dia? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que o cedro do Líbano, quando ele encontra uma rocha, ele não para, ele interlaça naquela rocha e vai buscando alimento para si próprio. Ele vai interlaçando e vai descendo até chegar ao lençol freático para encontrar o que? A água. E a água na Bíblia simboliza o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E o Espírito Santo de Deus é que guia a igreja. A Bíblia diz: ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então é o Espírito que guia você e que me guia, louvado seja o nome do Senhor. E se o Espírito Santo de Deus guia a igreja, que sou eu e você, nós vamos buscar o quê? Alimento para nós. Quando nós estamos com fome materialmente, nós vamos o quê? Se alimentar de comida, de algo, de fruta, alguma coisa que alimenta o nosso corpo físico. Mas quando é para alimentar nossa alma, nós vamos buscar o quê? A palavra, a oração, louvado seja o nome do Senhor, o jejum. Nós vamos buscar aqui fortalecimento espiritual para nossa alma, para que nós ficamos fortes, louvado seja o nome do Senhor, para que nós ficamos e permanecemos de pé, como o Senhor fala que Ele é a nossa rocha inabalável. Por isso que hoje muitas pessoas estão se enfraquecendo na fé, porque está olhando
para as rochas que está aparecendo na sua frente, para o desemprego, para a enfermidade, para o filho que está nas drogas, para a esposa, para o esposo que não quer caminhar. Mas se você colocar a sua fé em prática, com certeza Deus ele vai libertar o seu filho das drogas. Você não pode parar. Se você colocou a sua fé no Senhor, você não pode colocar hoje e tirar amanhã. Se você colocou a sua fé no Senhor, a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como um monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. A sua fé que você colocou no Senhor não pode ser abalada. Ela tem que ser inabalável, ela tem que permanecer. Todos os dias você tem que orar: Senhor, eu coloquei minha fé no Senhor, então eu creio. Se ontem o Senhor não fez e hoje o Senhor não fez, graças a Deus que eu estou vivo. Então, se eu tenho fôlego, eu tenho esperança. Quantas pessoas, igreja, estão lá no CTI, no UTI, querendo adorar o Senhor, querendo orar para alguém, mas eles precisam de oração e eles também precisam, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de um aparelho para respirar, porque chegou num momento difícil. A Bíblia diz sobre os dias maus. Então Deus colocou eu e você de pé para orar para os necessitados. E se nós não fazer leitura diária da Bíblia, se nós não jejuar, se nós não orar, se nós, louvado seja o nome do Senhor, não colocar nossas vidas no Senhor, com certeza, igreja amada do Senhor, nós não vamos ter força nem de orar por nós. Como que nós vamos orar pelas pessoas? Então você, muitas vezes, Deus te levantou como a coluna da tua casa, como a coluna da tua família, para você orar, para você jejuar, para você buscar o Senhor, para você ter um pastor para te pastorear, porque a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17, que os pastores velam pelas ovelhas. Velam como? Em jejum e oração, buscando pelas madrugadas. Senhor, vai de encontro às ovelhas, dê força às ovelhas, Senhor, dê força a esse homem, dê força a essa mulher, Pai, aquele ato que ele pegou, aquele trabalho que ele pegou na igreja, aquele compromisso que a irmã pegou, aquele compromisso que o irmão pegou, o Senhor dê força para ele, Pai, porque não é fácil, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os demônios. Os demônios sempre ele quer usar o que é um corpo, porque ele é espírito, ele quer usar um corpo para tentar muitas vezes abater a nossa fé, mas nós não devemos olhar, louvado seja o nome do Senhor, para as pessoas, mas sim que está atrás das pessoas. Muitas vezes pessoas nos perseguem, pessoas nos apontam, muitas vezes dentro da igreja, mas só que nós devemos olhar para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, porque a Bíblia diz: maior é o que está comigo, que está com você, do que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor, porque o mundo já é do maligno, mas nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. E quando o cedro do livro ele acha essa rocha, ele interlaça e vai buscando o alimento, ele não desiste. Louvado seja o nome do Senhor. É uma árvore pequena em estatura, mas forte, louvado seja o nome do Senhor, com a sua raiz. Então o servo de Deus, não adianta ele ser grande: eu sou um grande pregador, eu sou um grande levita, eu louvo, que a igreja parece que quando eu louvo, a igreja parece que vai pegar fogo, a igreja parece que vai abalar, todo mundo recebe o Espírito Santo de Deus, mas Deus ele não quer. Como que está a sua raiz? Não é o perfeito louvor bonito, é o perfeito louvor que sobe ao céu de luz, que alcança o primeiro céu, o segundo céu, o céu das nuvens, e alcança o santuário sagrado do Senhor. Então Deus ele não olha a estatura, louvado seja, como que você vai louvar, se você tem um estilo de vida, se você tem um louvor forte para louvar, ou se você é um grande pregador. Não, Deus ele olha como o cedro do livro, ele é pequeno em estatura, mas grande e amadurecido ali, louvado seja o nome do Senhor, na sua raiz. Então o crente ele tem que ser enraizado, não importa o tamanho do crente, ele pode ser até pequeno, mas se ele tiver enraizado, ele derruba qualquer gigante, porque Davi era um homem de pequena estatura. Os seus irmãos, Abinadab, vou dar o super de Abinadab era um homem de guerra, forte, mas Samuel falou: não, tem um aí que Deus escolheu, é esse, é aquele que estava trabalhando, louvado seja o nome do Senhor. Esse Davi, quando ele fala: veio o urso para pegar a ovelha e eu matei, veio o leão e eu matei, louvado seja o nome do Senhor. Eles olharam a estatura de Davi, mas só que Davi, louvado seja o nome do Senhor, é um homem que andava com Deus. Quem deu força a Davi foi Deus. Então quem dá força para você é Deus. Então Deus não olha o tamanho físico seu, porque o homem conhece por fora, mas Deus conhece por dentro, Deus conhece seu interior. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério. Creia, confia
confia no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Permanece, igreja, permanece fiel ao Senhor, que esta igreja, Pai, que está ouvindo esta oração, esta palavra, que venha permanecer, que não venha olhar para a luta, que não venha olhar para as provações, mas sim que venha olhar para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, Senhor, meu Deus, meu Pai, que nenhum obstáculo venha atingir essa igreja, mas sim quem vem atingir essa igreja se chama o Espírito Santo de Deus. Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês, amém? Eu amo